Sabe, no mundo dos esportes profissionais, onde tudo é levado ao extremo, a saúde de um atleta é tudo. É o bem mais precioso. Manter os jogadores em quadra, jogando, é o que separa a vitória da derrota. Mas e se o corpo desse sinais de alerta antes de tudo ir por água abaixo? É exatamente isso que a gente vai investigar hoje. Dá uma olhada nisso aqui. Parece um gráfico complicado, né? Mas cada pontinho, cada traço é um jogador que ficou de fora. Seja por uma lesão, seja por uma doença, tudo isso ao longo de uma única temporada. É o retrato do caos que as equipes enfrentam. E a grande pergunta que fica ao olhar para isso é: existe algum padrão aqui no meio? Será que dá para antecipar esses problemas? E olha, não é só sobre perder o jogo não, a coisa é muito mais séria. A gente está falando de um problema multimilionário. É muito dinheiro em jogo. Quando um atleta-chave não pode jogar, não é só o placar que sofre. É o investimento, é a química do time, é às vezes o campeonato inteiro que vai pelo ralo. Isso nos leva direto para o primeiro ponto, o grande dilema do atleta. Então a pergunta de $1 milhão é essa. Será que a gente consegue prever quando um atleta está prestes a quebrar? Com tanta tecnologia, com tanto dado disponível hoje em dia, será que dá para criar tipo um sistema de alerta para o corpo do atleta? Especialmente o que está sempre no limite? Pois é, um estudo bem fascinante foi atrás dessa resposta. Ok, para achar essas respostas, a gente precisa ir para a linha de frente. Vamos entrar um pouco na rotina maluca de um time de basquete profissional e ver o que os dados mostram de verdade. E o estudo que a gente vai analisar foi a fundo mesmo. Os pesquisadores acompanharam 16 jogadores todo santo dia por 31 semanas. Pensa bem, 31 semanas. Não foi só uma olhadinha rápida, não. Foi um mergulho total na vida desses caras, coletando dados diariamente para tentar entender essa dança complexa entre esforço, recuperação e saúde. E que vida, hein? Dá uma olhada nessa rotina. É implacável. Treino de força, treino individual, treino com time, arremesso, e tudo isso para chegar no sábado e ter um jogo de altíssima intensidade. E a folga? Um dia. Só um dia. O corpo está sob um estresse constante, não tem jeito. Certo, agora, para a gente entender o que vem pela frente, tem um conceito que é fundamental, a tal da carga interna. O que é isso? Bom, não é só sobre quantos quilos o atleta levantou ou quantos quilômetros correu. É sobre como o corpo dele individualmente respondeu a esse esforço. É a percepção do esforço, sabe? O estresse que o corpo sentiu de verdade. Então, todo dia, logo que acordavam, os atletas respondiam umas perguntas. Simples, mas, como a gente vai ver, super poderosas. Eles anotavam a carga de treino do dia anterior, claro, mas também como dormiram, como estavam se sentindo fisicamente e até mentalmente. E esses sentimentos, que parecem subjetivos, viraram dados essenciais para a pesquisa. Beleza, com essa montanha de dados em mãos, os pesquisadores começaram a juntar as peças do quebra-cabeça. E aí, as primeiras pistas foram aparecendo, justamente na relação entre a carga de treino, o sono e essa sensação de bem-estar dos atletas. E a primeira pista é algo que, vamos combinar, faz todo sentido, mas é super importante confirmar. Quando os atletas pegavam mais pesado num dia, no dia seguinte eles relatavam que se sentiam piores, menos em forma, mais cansados. Isso já cria uma base para a gente. O esforço de hoje bate no bem-estar de amanhã. Ponto. E esse gráfico aqui deixa isso claríssimo. Olha só. Do lado esquerdo está o bem-estar físico que eles relatavam depois de um dia de treino ou jogo. Agora compara com o bem-estar depois de um dia de folga. A diferença é gritante, né? Estatisticamente é super relevante. O corpo realmente sente o baque do esforço. Agora se segura aí, porque aqui a coisa fica interessante de verdade. Essa tabela mostra a segunda pista. Sim, carga maior, bem-estar menor, já vimos. E como era de se esperar, uma noite de sono de qualidade ajudava a melhorar. Mas, olha a surpresa, a duração do sono, o número de horas dormidas, não pareceu ter uma ligação tão forte assim com o bem-estar. O que isso quer dizer? Que um sono que realmente descansa, um sono revigorante, importa muito mais do que simplesmente ficar mais tempo na cama. Então, vamos recapitular rapidinho. Carga alta, bem-estar para baixo. Sono de qualidade, bem-estar para cima. Ok. Mas isso nos traz de volta para a pergunta principal. Essas subidas e descidas no bem-estar podiam prever algo maior, mais grave? A resposta foi bem inesperada. A aposta de todo mundo era essa, né? A lógica parecia perfeita. Se o atleta está se sentindo mal fisicamente, meio quebrado, o risco dele torcer um tornozelo ou ter uma lesão muscular deveria ser maior, certo? Pois é, mas não. Surpreendentemente, a resposta foi não. O estudo não achou nenhuma ligação estatística forte entre se sentir mal num dia e se machucar logo depois.
Foi tipo um beco sem saída na busca pela previsão de lesões. Mas calma, a história não acaba aqui. Porque apesar do bem-estar não prever as lesões, os dados estavam praticamente gritando um outro tipo de alerta. Um sinal que estava passando batido. Doença. Acontece que aquela queda no bem-estar físico era um sinal fortíssimo, de que o atleta estava prestes a ficar doente. Aquela sensação de, não tô legal hoje, era o sistema imunológico dele já começando uma batalha, antes mesmo de aparecerem os sintomas de gripe ou resfriado. E isso não é pouca coisa não. Olha esse número. Quase 94% dos jogadores nesse estudo ficaram doentes pelo menos uma vez na temporada. Isso deu 92 dias de treinos e jogos perdidos para o time inteiro. Ou seja, a doença é uma ameaça tão grande para o desempenho quanto uma lesão. Tá, e o que a gente faz com tudo isso na prática? O que isso significa de verdade? Significa que a gente talvez tenha uma nova forma de interpretar o que o corpo de um atleta está tentando dizer. Vamos ver como isso se transforma em ações. As lições aqui são bem diretas. Primeiro, o que o atleta sente não é frescura, não é só reclamação, é dado. É um dado valiosíssimo. Segundo, na hora de pensar em recuperação, o foco tem que ser na qualidade do sono, e não só em dormir mais horas. E terceiro, e talvez o mais importante, aquela pergunta simples: como você se sente hoje? Funciona como um detector de fumaça para o sistema imunológico. Alerta a equipe para agir antes que a doença derrube o atleta de vez. Os próprios pesquisadores fecham o estudo dizendo exatamente isso. Juntar o monitoramento da carga de treino com essa verificação simples do bem-estar é uma ferramenta muito, mas muito poderosa. Não é uma bola de cristal, não vai prever tudo, mas ajuda a tomar decisões mais inteligentes para manter os atletas saudáveis. E isso tudo leva a gente a uma reflexão final, que vale para todo mundo, não só para atleta. O corpo humano está o tempo todo se comunicando, por meio do cansaço, da energia, dessa sensação de bem-estar. A grande lição que fica dessa análise talvez seja essa: a ferramenta de monitoramento mais avançada que existe pode ser a nossa capacidade de parar por um instante e simplesmente escutar o que o nosso próprio corpo tem a dizer. O corpo fala. A questão é: a gente está ouvindo?